Boa noite a todos e sejam todos bem-vindos em mais uma palestra da nossa casa União Espírita Mariolá. Na noite de hoje, teremos a nossa palestrante, Solange Montanha, representando a Federação Espírita Mato Grossense, com o tema Testemunho Cristão em Tempos de Pandemia. Seja bem-vinda, Solange, é uma alegria recebê-la em mais uma palestra nossa, agora virtual. Gratidão, Milu, gratidão a todos os trabalhadores do Maria Eulália, para que possamos refletir nesta noite sobre Jesus, neste momento, no testemunho cristão em tempos de pandemia. Os cristãos da primeira era tiveram, com a exceção de João, que foi exilado na ilha de Patmos e lá escreveu o Apocalipse, morte de forma violenta. Estes cristãos da primeira era, que são para nós referência, e Jesus, nosso modelo e guia. Usaremos para esta exposição a reflexão com o objetivo de caminharmos sobre as leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, a lei de liberdade, a lei de adoração, a lei do trabalho e a lei de responsabilidade. Então, falar do testemunho cristão, importante que nos lembremos que, com exceção de João, que foi exilado em Patmos e lá escreveu o Apocalipse, todos os apóstolos foram martirizados em morte violenta pelo nome do Cristo. E nós, no século 21, qual o nosso testemunho cristão em tempos de pandemia? Hoje, feriado nacional, 7 de setembro, independência há quase 300 anos. Como estamos? Na transição planetária, na compreensão do Consolador que Jesus nos prometeu, como trabalhadores espíritas, como frequentadores de casa espírita, e quão consolador a imortalidade que a doutrina traz com tanta clareza. Jesus, diante de todas as situações, nos mostrou o testemunho, e nesse momento, como nós estamos? Lembrando então da sua mensagem no advento do Espírito da Verdade, no item 5, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem nos traz dois convites. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo, e os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Se buscarmos a nossa condição planetária de mundo de provas e expiações, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, itens 6 e 7, coloca que esse planeta azul que nos acolhe nesta reencarnação, momento ímpar da humanidade, Allan Kardec coloca: figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. Esse hospital que nos traz neste momento
a pandemia do Covid-19. Neste momento, na nossa capital cuiabana, as queimadas, mas com a reflexão, como este momento deve ser testemunhado e vivenciado por cada um de nós. É muito oportuno que reflitamos, então, sobre algumas questões. Um dos maiores desafios deste período de transição é a atual pandemia. O mundo parou. Pararam as igrejas, as instituições religiosas. Houve, então, um grande convite para que nos recolhêssemos dentro de cada um de nós, na nossa casa íntima, e, a partir disso, refletirmos diante do comportamento neste planeta que nos acolhe, na regeneração que todos somos convidados à participação, vivenciando o Evangelho de Jesus. Segundo a OMS, hoje, tivemos já notificados quase 27 milhões de casos confirmados e aproximadamente 881 mil mortes. Porém, a lei de destruição, a lei de causa e efeito, são leis divinas. É fundamental que sairemos do corpo, mas não sairemos da vida. E dentro desta clareza, alguns questionamentos. Que convite nós recebemos neste momento? Como lidar com os desafios? Que história cada um de nós irá contar? Quando nos remetermos ao ano de 2020, quantos falecidos, quantos falidos, mas, acima de tudo, quantos fortalecidos. E nós, que temos a compreensão da doutrina espírita, convocados neste momento, buscamos, então, algumas questões para refletirmos. Nos referenciando ao capítulo 11 do Livro dos Espíritos, na Lei de Justiça, Amor e Caridade, a questão 880 coloca: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os Espíritos respondem: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que quer que possa comprometer sua existência corpórea. Então, seguirmos neste momento as medidas de biossegurança, uso de máscara, álcool gel, higiene das mãos, distanciamento físico, faz parte do cumprimento das leis humanas que se submetem às leis divinas. Na casa espírita, neste momento, estamos no virtual, respeitando os decretos que se colocam, já projetando o nosso retorno de forma gradativa, cumprimento das leis. Então, é fundamental que não negligenciemos. Kardec, que foi o bom senso encarnado, vivenciou momentos delicados também do ponto de vista sanitário, e coloca com muita clareza a necessidade de seguirmos a ciência, as leis, entendendo, acima de tudo, o cumprimento das leis divinas. Então, se submeter às leis é um ato de amor a si mesmo e ao próximo, cumprindo as regras sanitárias, o uso de máscara, distanciamento e higiene das mãos. Mas existe um outro fenômeno, que é sobre a nossa saúde mental. Dentro desse momento de distanciamento físico, de mudanças, há muitas pessoas na depressão, nos transtornos de humor e ansiedade, e que aí podem, de alguma forma, atentar contra a sua própria vida. Mas há um número interessante também, que diante deste momento,
A Inglaterra, por exemplo, teve recorde de cessação de tabagismo. Quantas pessoas neste momento entram nas reflexões de melhorar a sua saúde, de mudar o seu comportamento? Prostíbulos fecharam, bares fecharam e fomos para os nossos lares, dentro de nós mesmos, para refletir. E nesse processo, se você é profissional de saúde ou está exposto diretamente a doentes e se vê fragilizado quando algum companheiro de trabalho ou familiar adoece ou morre. Nesta pandemia, há profissionais em todas as áreas, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, trabalhadores na saúde que ficam na retaguarda, na justiça, em todas as áreas. A linha de frente de Jesus. Somos nós, trabalhadores, somos nós, irmãos de caminhada. A linha de frente de Jesus é a nossa pergunta. Através desse momento desafiador, muitos de nós podemos estar com companheiros internados, com familiares, ou que vieram a falecer. Então, é um estímulo também à lei do trabalho, com a confiança em Deus, seguindo todo o rigor necessário para esse momento, entendendo que, como diz-nos o Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, né, que é toda ocupação útil. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, mas terá também oportunidade do exercício da compaixão, da fraternidade, do amor e da caridade, tal qual entendia Jesus. Muitas pessoas eu tenho vivenciado nos hospitais, como médica, pneumologista, situações de familiares que internam, que vêm a falecer, outras pessoas que nunca tiveram internações e de repente se vêem em insuficiência respiratória, na angústia da falta de ar, no medo da morte. Trabalhadores, muitas vezes, diante desta situação, com entes queridos também. Companheiros, às vezes, atendendo, e aí no dia seguinte ele adoece, também interna, e muitos vão e não voltam. Na fraternidade, no apresentar Jesus, no colocar o conhecimento que a doutrina traz desse momento de transição planetária, que tudo segue, quem comanda este planeta é Jesus. E sob Jesus, muitos de seus trabalhadores no plano espiritual, mas convocados somos ao trabalho do bem que nos faz bem, onde estivermos, do pai que orienta o filho, da mãe que acolhe a criança, do irmão nas ruas que ouve uma palavra de estímulo, de todos aqueles de nós, seja na casa espírita, seja na nossa casa, na sociedade, estamos colocados na melhor oportunidade para o nosso crescimento. Com confiança, com segurança. Aqueles de nós que deixarmos o corpo neste momento, entendamos o planejamento espiritual. É claro, se isso não for de uma forma suicida, é fundamental que tenhamos essa clareza. Muitos, sim, estarão deixando. E aí, diante da lei de liberdade, quando falamos dos nossos comportamentos, no resumo teórico do móvel das ações humanas, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, coloca-nos que a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Cabe à educação combater essas más tendências. Então, se neste momento eu uso narguile, eu uso bebida alcoólica, eu uso cigarro ou outras drogas,
ou no meu egoísmo, me enclausurando, ou no meu orgulho de que comigo não vai acontecer e eu vou me fechar diante desse momento, no distanciamento virtual, físico das pessoas, possamos refletir. Qual é o convite? É claro que muitas ferramentas foram deixadas de ser utilizadas. O presencial na casa espírita, hoje, por exemplo, Maria Olária, estaríamos lá, nos abraçando, nos confraternizando. Isso que é tão importante, a presença física. Porém, nós estamos com as nossas famílias, com os amigos, com os companheiros de trabalho. Estamos aqui no virtual para dialogar, para falar de Jesus, para nos estimular diante deste momento desafiador. Eis aqui uma imagem do livro Voltei, do irmão Jacó, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que coloca a imagem em um bar. Um homem ali no corpo físico e diante dele uma entidade a retirar as suas energias e a embriagar-se com ele. E neste momento de pandemia, o Covid trouxe a clara mensagem da mudança de comportamento. Se não morrermos nesta pandemia, o que iremos fazer de nossas vidas aqui na encarnação? Quantas pessoas, muitas vezes, diante de uma enfermaria, de uma unidade de terapia intensiva, vai refletir no momento de dor e de sofrimento sobre o que fazer, o que estamos fazendo. Muitos de nós talvez desconfiássemos que a pandemia pudesse chegar por aqui. Ela teve todas as ondas em outros países e aqui também. Mas não para que nos fiquemos inseguros, tenhamos medo da morte. Nós não devemos ter medo da morte nem recear a vida, mas sim refletir sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas viciações, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, acima de tudo. E se, porventura, tenhamos outras viciações, como aqui coloca, refletirmos que é uma grande oportunidade de mudança, de melhoria, de transformação, porque quando a pandemia passar, estaremos no momento melhor da humanidade se nos transformarmos. Esses processos são colocados claramente na literatura espírita como uma oportunidade de avançarmos no nosso progresso moral, de exercermos a compaixão, o autoacolhimento, a fraternidade, as virtudes cristãs. E aqui no livro Voltei traz a seguinte frase para refletirmos. Algumas dessas entidades sorviam as vaporadas de fumo que eram arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam. Porque quando saímos do corpo e não saímos da vida, continuaremos da mesma forma as nossas viciações e ali encontrando alimento e alegria. Outros aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Então, se nos nossos lares buscamos o evangelho no lar, a leitura, a música, o diálogo fraterno, teremos um ambiente salubre. Se buscarmos momentos de harmonização através da bebida alcoólica, não teremos harmonia. Iremos trazer desarmonia e entidades desta forma para a convivência. Importante que reflitamos a necessidade do reajuste. E que ações, então,
uma pessoa que foi acometida pelo Covid-19 ou familiares e amigos pode realizar para ajudar. Estamos nessa experiência. Nenhum de nós não tem um ente querido, um amigo ou a sua própria experiência diante disso. E qual foi o convite? Então, aceitar a quarentena e o tratamento com resignação é fundamental. Quantos negligenciam neste momento e contaminam a outros no trabalho, em outros locais, por não aceitar este convite, convocação? Quantos negligenciam quando começam sintomas, não buscando assistência médica, por medo das emergências, medo da internação, medo de ir e não voltar? Tenhamos a clareza de seguirmos as orientações e confiarmos. Não negligenciarmos se apresentarmos algum sintoma buscando assistência médica, mas com confiança, com a oração. Porque acima da medicina estão os médicos de nossas almas. São os mensageiros de Jesus e Jesus, médico de nossas almas. E o nosso parâmetro sempre vai ser as leis divinas e o Evangelho de Jesus. Porque se tivermos medo, não existe lei de punição, existe lei de misericórdia, que trará a compaixão daqueles que convivem conosco, a nos estimular, a nos auxiliar, nos conectemos a ela. Nos dispormos, sim, à ajuda médica e à ajuda espiritual. A doutrina espírita, ela traz com muita clareza a importância deste momento da oração, da vigilância, do trabalho no bem, da perseverança. E na questão 649 do Livro dos Espíritos, na questão da prece, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Anteontem, conversando com uma paciente que esteve muito grave na unidade de terapia intensiva, ela tem vários filhos pequenos e no momento de muita gravidade, a equipe médica tensa, os enfermeiros em torno dela, tentando funcionar uma vez e não conseguiam. Ela já estava desfalecendo e ela orou profundamente. Falou: meu Deus, meus filhos são muito pequenos. Eu preciso cuidar deles. Se é da vossa lei, ajude a equipe que aqui está comigo no meu tratamento. Imediatamente ela viu uma luz e conseguiram funcionar a sua veia, fazer as medicações, sair daquela emergência. Quantos de nós, às vezes, podemos estar nessa situação? Seja nas enfermarias, seja nas unidades de terapia intensiva, no pronto atendimento, ou um ente querido, porque há um fenômeno que é o isolamento, que traz muitos efeitos colaterais. Às vezes, um ente querido interna, e se ainda está ali com o celular, ou na enfermaria, ou em condições de se comunicar, mas muitas vezes a comunicação não é mais possível. E vem só um boletim médico, uma comunicação diária, e muita dor nos seus familiares. As famílias, os amigos, os companheiros de jornada, que se unam em oração, que se unam no fortalecimento, e é fundamental que a gente possa compreender também, e se visitados pela morte de um algum conhecido ou ente querido,
na questão 664 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Ou seja, quantos irmãos, neste momento, estão desencarnando? Quantos irmãos, nesse momento, pela experiência desafiadora da falta de ar, somado aí pela nossa situação climática, quantos de nós? Então, é fundamental que possamos entender, como respondem os espíritos, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse e inspira aquele que por ela pede. Teve uma paciente recentemente que saiu da UTI, ela ficou usando um fluxo muito alto de oxigênio, não chegou a ser submetida à ventilação mecânica, estava numa situação extremamente crítica, ela já tem uma doença pulmonar grave, os familiares muito preocupados, temendo a sua morte pela condição que ela já apresenta, e ela passou por essa experiência, saiu da UTI para a enfermaria, para o seu lar, e deu o seguinte testemunho: eu fiquei deitada numa cama branca, todos me atendiam com muito amor, eu não senti em nenhum momento a dor, aquela angústia, eu senti um profundo acolhimento. Eu fiquei em oração, em vigilância, dizendo para Deus: estou em suas mãos. Se tiver chegado a minha hora, eu estou aqui. Mas, se eu for retornar, também estou disposta às suas leis. Passar pela experiência de desafio não necessariamente quer dizer que aprenderemos com ela. Porque estamos num planeta de provas e expiações. Nós podemos, como nos diz a doutrina, ser provados, mas não aprovados. Quantos de nós já passamos por isso, ou estamos passando, ou alguns de nossos entes? Porque muitas vezes esse é o momento da desencarnação de alguns de nós ou de alguns de nossos entes queridos. Peçamos força moral diante desse momento desafiador. Eu ouvi muitos companheiros de experiências muito dolorosas, que tiveram seus entes queridos internaram, agravaram e vieram a falecer, e se viram diante de um cortejo à distância sem poder despedir. Mas, entendendo a gravidade e o convite deste momento, que perguntemos-nos por quê. Muito melhor perguntarmos para quê. Para que a pandemia? Para que o mundo parou? Para que o Covid-19 envolveu tantas nações, todos os continentes, tantas pessoas, tantas famílias? Para que reflitamos sobre a nossa vida, sobre a oportunidade de estarmos em família, sobre a oportunidade de nos melhorarmos, o que é prioridade para nós, quais são as nossas escolhas, verificarmos nas nossas consciências o nosso plano existencial, o que já executamos, o que ainda estamos por programar. Quantas famílias aí, muitas vezes, com adversidades, amigos que não estão dialogando,
E neste momento é um momento de confraternizar, de orar, de testemunhar o verdadeiro amigo, aquele que ora, que confia, que está junto, que persevera. Então, como lidar com esse momento desafiador? A Casa Espírita nos dá os estudos reflexivos espíritas. Antes de iniciarmos aqui a exposição, os companheiros dialogavam sobre o estudo da casa. Os estudos continuam. Reflitamos sobre esse momento. Busquemos o Evangelho de Jesus, o Apocalipse, o Evangelho de Mateus, as obras básicas da doutrina espírita. Quão consoladora! Obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, por o espírito Manuel Filomeno de Miranda, como o livro Transição Planetária, que coloca o acidente em 2004, aquela tsunami no Oceano Índico, descrevendo toda a equipe espiritual que se deslocou para aquela região, todo o ambiente espiritual que se apresentava, trazendo-nos com muita clareza que também, na pandemia, há equipes sobre todos nós a nos envolver, a nos orientar, a nos estimular ao bem, a coragem, a decisão, a confiança em Deus, ao exercício e à vivência do Evangelho. Então, os estudos reflexivos espíritas se mantêm e nos convocam a essas reflexões, nos consolando através do esclarecimento. Outro problema, outra situação fundamental é o atendimento fraterno. Muitas vezes o trabalhador está afastado, tem ele todos os desafios ali, muitas pessoas em dificuldades financeiras, muitas pessoas com dificuldades na saúde física, na saúde mental, diante de toda a mudança que vem diante dessa pandemia. Então, o atendimento fraterno, o diálogo fraterno, ele se faz online. Fundamental que possamos nos dividir enquanto trabalhadores, porque nós, trabalhadores, muitas vezes estamos afastados, entristecidos, desestimulados, que nos atendamos uns aos outros. A importância do Evangelho no lar, água fluidificada. Teremos na água todo o remédio que nenhum médico da terra pode dar ao paciente. Teremos ali o fluido necessário para a nossa convalescença, para a nossa saúde. É fundamental o Evangelho no lar, refletindo, harmonizando, trabalhando esse momento para as reflexões dos convites da pandemia, das mudanças, do antes, durante e do depois. Nenhum de nós passou por uma pandemia como essa antes. Neste momento de nossa encarnação, é fundamental que nos utilizemos desses momentos de provas e expiações, enquanto humanidade, para exercermos tudo aquilo para o qual fomos preparados antes da nossa encarnação. Não é o acaso que estamos onde estamos. Uma outra questão importante na casa espírita que ela apresenta é a promoção social espírita. Quantos de nós temos ao nosso lado o companheiro na depressão, na ansiedade, e podemos fazer uma visita, um convite ao trabalho. Neste final de semana teremos na Federação Espírita do Mato Grosso, pelo site, o link, o encontro dos corações com Cristo, onde refletiremos sobre a pandemia,
sobre o trabalho da promoção social espírita, sobre como cada um de nós está vivendo esse momento desafiador, como estão as nossas atividades e o pós-pandemia, as perspectivas. Quantas famílias em situação de privação financeira poderemos orientar nas políticas públicas através de ações da nossa compreensão dos encaminhamentos, oferecendo o Evangelho de Jesus através da nossa vida, através das nossas ações. E para continuar o nosso diálogo, terminando aqui as nossas reflexões, trazemos a última questão do Livro dos Espíritos, a questão 1019. Quando Kardec pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Porque nesse momento, muitos de nós podemos olhar a situação que se apresenta como a destruição, como uma punição. Não, é um momento de renovação, onde acelera esse convite, convocação, através da pandemia, através de todas as situações que ela trouxe para os países. E os espíritos respondem: o bem reinará na terra quando, dentre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Todos nós trazemos más tendências. No nosso plano existencial, nós temos o nosso propósito, uma virtude a desenvolver, seja ela o alto amor, seja ela a fé convicta, seja qual for. O predomínio do bem é através da nossa autotransformação. A regeneração do planeta através da nossa autorregeneração. Então, farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Nossos irmãos privados de liberdade fizeram máscaras para todo o sistema prisional. Foram distribuídas para trabalhadores da justiça. Também produziram materiais de higiene para as instituições de saúde e estão dando o seu exemplo. Estão, sim, nesta oportunidade que chega para eles diante da privação de liberdade, uma oportunidade de dizerem: também somos solidários, não estamos solitários, estamos solidários. Jesus, quando nos colocou diante das experiências com todo o seu evangelho, nos consola, nos esclarece. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, como está acontecendo. Quantos espíritos que fizeram parte da história da humanidade como testemunhos cristãos, muitas vezes sendo ali martirizados com morte violenta, estão conosco a nos conduzir, a nos orientar, a contar também conosco, e dela afastará os maus. Todos nós somos filhos de Deus, espíritos imortais em aperfeiçoamento. Estes, porém, não a deixarão, senão que daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Que possamos nós, neste 7 de setembro de 2020, agradecer a Deus por suas leis divinas, pelo Evangelho de Jesus, pela doutrina espírita,
Consolador que Ele nos prometeu, e que cada um de nós vivencie a confiança e o exercício do testemunho cristão. Muita paz, meus irmãos.